Meu querido Nicolas Romano, fundador e CEO do Grupo Mauá. O Grupo Mauá tem um trabalho muito interessante, que ele faz educação empresarial para herdeiros de famílias tradicionais, famílias que ao longo dos anos construíram seus impérios, suas indústrias, seu comércio, enfim, e naquela fase da sucessão, que é uma fase realmente traumática e crítica. O Bruno tem aí o Grupo Mauá, que se carrega de dar um treinamento. Bruno não, Nicolas, que eu conheço como Bruno. O Nicolas Romano tem o Grupo Mauá, do qual eles dão um treinamento empresarial com executivos, orientando para tornar uma sucessão uma coisa leve e agradável. Nicolas, obrigado aqui pela sua presença no nosso podcast, sobretudo, gravado aqui das dependências do WTC, World Trade Center, aqui da Berrini, nos estúdios da PKT Studio. Bruno, Nicolas, obrigado, tive que acostumar a te chamar de... Obrigado pela tua presença. Fala um pouco sobre o Grupo Mauá com a gente aí. Bom, primeiramente, obrigado, Rona, pelo convite. Estou realmente muito feliz, tenho muita estima por você. Você é um grande amigo aí de longa data, parceiro de tênis, acima de tudo, e o cara que mais entende sobre futebol, música e cinema do Brasil. Quem me dera. Parabéns aí pelo estúdio aí, desejo bastante sucesso. Contamos com a ajuda de vocês, pô. Que legal. Bom, vamos lá. Começar falando um pouco sobre o Grupo Mauá, Ronaldo. Primeiro, porque Mauá, eu acho que você que é um cara que é inteligente, gosta bastante de história, você vai entender. Adoro história, cara. Da onde eu tirei isso. Bom, vamos lá. Eu participei durante muitos anos do LEAD, do grupo que era fundado pelo João Dória. Perfeito. E o LEAD, ele tinha como propósito... algo que a gente, de certa forma, faz dentro do Mauá, que é criar uma comunidade de empresários para gerar relacionamento e gerar negócios também entre esses empresários. O que a gente acabou fazendo ao longo da vida foi gerar educação para o Next Gen, que é essa turma nova que está vindo das famílias empresárias. Mas o LEAD, quando eu estive dentro do LEAD, eu aprendi convivendo com o João, aprendi algumas lições muito interessantes. O LEAD, ele é um grupo que te traz muito noções cívicas, patriotismo, principalmente. Então, todos os eventos do LEAD, você canta o hino nacional, ele valoriza muito as questões de história, questão de cultura, grandes nomes do cenário empresarial, seja no momento presente ou no passado e tudo mais. E lá eu entendi muito bem como acho que o Dória, enfim, tem gente que gosta, tem gente que acaba desaprovando ele, mas ele sabe conduzir muito bem, ele articula muito bem com as pessoas. E você frequentava o LEAD por quê? Você era membro, você era convidado? Qual maneira? Boa pergunta. Eu tinha o LEAD Futuro, que era um LEAD jovem, eu tinha 26 anos, hoje eu tenho 37, tinha 26 anos na época, então eu era do board do LEAD Futuro, porque na época eu tinha uma startup de turismo, que chegou a fazer bastante sucesso, era meados de 2014, a gente montou uma plataforma durante a Copa do Mundo, e pegando também o gancho das Olimpíadas, para que um turista que viesse ao Brasil pela primeira vez, dentro de uma própria plataforma, ele conseguisse buscar o hotel dele, ele conseguisse buscar o Uber, ele conseguisse um marketplace de turismo. E acabou ficando conhecido na época, a gente tinha algumas influenciadoras, e eu fui convidado também pelo LEAD Futuro, pela originalidade, eu acho que um pouco da ideia, era algo diferente, a gente também saiu na mídia, uma ideia bem bacana que a gente acabou vendendo depois aí para uma empresa. E dentro do LEAD eu acabei, acho que, lidando com muitos empresários que talvez eu não fosse ter acesso no dia a dia, e você acaba aprendendo muitas lições, assim como eu aprendo com você aí todo final de semana. E muito bem, e um belo dia... o Dória resolve se candidatar à Prefeitura de São Paulo, isso já em meados, aí finalzinho de 2015, meados de 2016, e eu já tinha muita vontade, Ronaldo, de montar o meu próprio grupo com pessoas, naquela época eu era muito mais novo, então com pessoas até 30 anos de idade para ter uma troca de ideias, troca de informações, entender o que as outras famílias empresárias elas estão fazendo, como que elas enxergam o futuro do Brasil, qual que é o negócio delas. Eu tinha essa vontade de ir a fábricas e conhecer o agronegócio, que eu acho que é um setor tão distante para a gente que mora em São Paulo, só que para tudo isso eu precisava de um nome, eu precisava criar um branding, eu precisava criar uma narrativa, alguma história, para que eu pudesse convencer esses meus amigos que eu tinha feito relacionamento aí ao longo do tempo, de que valia a pena eles participarem de uma comunidade.
E muito bem, acho que a parte mais difícil é escolher realmente assim um nome, a não ser que você tenha uma grande inspiração, você tem que ter alguma coisa que tenha a ver com o que você vai fazer. E eu lembro muito bem que, lendo um livro sobre o Barão de Mauá, o maior e grande empresário do Brasil de todos os tempos, fundador, entre tantas outras coisas, do Banco do Brasil, pioneiro em ferrovias também no Brasil. Lá no começo do século. Exatamente. Aliás, a primeira ferrovia, por coincidência, no Brasil chamava Baronesa, ligava Petrópolis até ali o porto do Rio de Janeiro, e ela foi inaugurada no dia 30 de abril de 1854, que por sinal é o mesmo dia do meu aniversário. Isso é então foi vindo algumas coincidências. Ele foi por muito tempo o homem mais rico do Brasil. O homem mais rico do Brasil. Enfim, o livro dele foi escrito pelo Jorge Caldeira, um belo livro, acho que vale muito a pena, recomendo assim essa leitura. Legal. Ele foi o pai da industrialização do Brasil. E ele é um cara assim que, tirando os negócios, ele era muito diferente, Ronaldo. Ele foi o primeiro empresário do século XIX a conceder participação nos lucros e resultados para os seus funcionários. A gente vivia num país ainda que era um sistema de escravatura. Era escravidão, enfim. Ele foi realmente era muito... patriarcal antigamente. Era patriarcal. O homem branco naquela época não segurava uma ferramenta, não segurava uma maleta. O escravo fazia isso pelo homem branco. Então ele foi realmente diferente. Chegou um momento ali no Império que ele tinha mais dinheiro do que o rei, do que Dom Pedro II. Das 10 maiores empresas do Brasil, 4 eram deles. Então uma coisa impressionante. Bancos pra cá, enfim. E ele é um cara que realmente almejava muito o progresso do Brasil. Tem um filme também, você percebe isso. E quando eu quis realmente criar o grupo, eu acho que aqui no Brasil, diferentemente nos Estados Unidos, no qual você teve a oportunidade de morar, a gente não valoriza a nossa cultura. É uma pena isso. Não, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. É uma grande verdade. Se pegar qualquer pessoa aqui no nosso país e pedir para citar 5 presidentes que não sejam os mais recentes, não sabe. As pessoas não sabem, elas não sabem sobre a história. Então faltava um pouco isso. Então, ao mesmo tempo que eu quis resgatar um pouco dessa questão de história, dessa questão de valorizar grandes figuras do passado, eu quis promover um grupo que fosse gerar não somente relacionamento entre os membros, mas também a gente fosse trabalhar em prol do desenvolvimento socioeconômico do Brasil. E como que a gente conseguiu amarrar tudo isso de certa forma? Muito bem, eu comecei juntando famílias empresárias influentes do país. Então, lembro muito bem de uma família que está até hoje, desde o começo com a gente. É uma família do Mato Grosso. Não vou citar nomes por questões aqui de confidencialidade, mas 1% do algodão do mundo é deles e 1% da soja do mundo é deles. Que maravilha! O maior aeroporto privado do Brasil também é deles. Então, a gente fez questão de conhecer o Mato Grosso, nunca tinha ido, um estado maravilhoso, um estado pujante, entender exatamente como são os negócios deles. E uma vez que você entende os negócios, você entende sobre questões ligadas a impacto social, você entende questões ligadas à governança, à sustentabilidade, tudo isso vai te trazendo muita bagagem, vai te trazendo muito conhecimento. E foi assim que a gente começou. A gente ia unindo pessoas, era algo gratuito, era algo voluntário, Sim. Era um hobby, eu tinha uma outra atividade nessa época, e as pessoas iam se juntando, e naturalmente eu fui entendendo melhor, conforme foi passando os anos, eu fui entendendo melhor o potencial que eu tinha nas minhas mãos. Ah, tá. Passado um tempo, a gente deu hora de dar um salto no tempo, vem a pandemia. E até então, na pandemia, eu tinha uma empresa uma startup voltada ao mercado de café, que era a minha grande atuação, era meu grande foco, e no paralelo eu ia mantendo o Grupo Mauá só para gerar relacionamento. E essa empresa de café, durante a pandemia, Rona, ela acabou passando por problemas, enfim, como todas as empresas durante a pandemia. E foi o grande momento que eu pensei o seguinte, eu pensei, poxa, se eu tô tendo um problema aqui com o café,
que realmente a gente parou. Então, só recapitulando o que eu fazia exatamente. Era uma empresa chamada Coffee Match. Eu criei um aplicativo para conectar pessoas dentro da Starbucks. Então, com a pandemia, todas as lojas foram fechadas, as pessoas passaram a ficar dentro de casa e a Starbucks, a rede, ela subsidiava o primeiro café, porque ela queria fazer um marketing dentro das lojas dela. Sim. Então, isso acabou se tornando, depois a gente foi evoluindo com um negócio do café, eu comecei a vender depois café direto do produtor, aquele café fresco, aquele café artesanal, aquele café bom direto para as pessoas. A gente começou a focar em e-commerce, mas não era algo que tinha tanto potencial por conta principalmente assim da pandemia. Que volume? Não tinha um volume significativo suficiente com a quantidade de recursos que a gente tinha na época. Eu tinha um sócio, o pai dele contraiu o Covid e quase faleceu. Esse sócio ele era muito importante na parte operacional do negócio. Nessa época a gente chegou a ter uma torrefação em Santos. Pô, que legal. E comecei a ir muito para a cidade, comecei a ir muito para Santos, e indo muito a Santos me despertou também bastante a vontade de trabalhar mais com essa questão de desenvolver o Brasil. Santos, um dos maiores portos, se não o maior porto do Brasil, acho que é o maior, né? Deve ser provavelmente o maior e da América Latina. Então, voltei as atenções para o Grupo Mauá, juntei as famílias empresárias que eu já tinha, e conversei com eles o seguinte: pessoal, a gente tem uma oportunidade única nas nossas mãos. Vamos criar uma comunidade, vamos atrair outras famílias empresárias do Brasil e vamos entender o que as principais famílias empresárias do Brasil fazem para que o legado delas se perpetue. Sim. A gente tem alguns casos que eu posso citar, porque não estou falando diretamente do Mauá, mas empresas como o Itaú é uma empresa centenária, a Suzano é outra empresa centenária, o Grupo Votorantim é uma empresa centenária, Klabin, bom, bem observado, e a Gerdau, excelente caso, Gerdau, Tramontina, se eu não me engano também, já está quase nos 100 anos. E o que a gente entendeu? Que grande parte dessas empresas, elas entenderam algumas coisas que elas precisavam fazer para que essas famílias se perpetuassem ao longo das gerações. Uma vez que a gente entendeu o que era isso, eu procurei os melhores especialistas nas áreas, que eu vou citar o que se você me permitir, eu vou elencar quais são esses pontos. E eu trouxe esses especialistas e hoje o Grupo Mauá, basicamente, ele é uma grande plataforma de educação para que herdeiros consigam absorver conhecimento necessário para que se perpetue o legado das famílias empresárias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. As pessoas são sócias, os membros são membros fixos do Grupo Mauá. Como é que funciona o Grupo Mauá? Vocês têm lá um grupo de empresários que já fazem parte? Como é que você seleciona as pessoas para fazer parte do Grupo Mauá? Boa. Ou seja, como é que é a mecânica, a logística disso? Ou é você, porque o cara que hoje ele é herdeiro, ele vai envelhecer naturalmente, ou ele vai assumir a empresa, ou não vai, ou sei lá, e não sei, continua fazendo parte do Grupo Mauá, é um colegiado. Perfeito. Como é que você traz o herdeiro para dentro? Como é que é feito esse processo? Boa pergunta. Então, como que a gente faz? Hoje é um membership, então a gente cobra das famílias um valor anual para elas poderem participar das atividades que o Grupo Mauá gera e desempenha ao longo de um ano, e temos também patrocinadores que são empresas, vou citar aqui as empresas, faço questão, e um agradecimento especial a elas, como a Urisca, o Multifamily Office, Sozocal Advogados, Artefato, Ornari e Cetim Incorporadora, Mistral, Vinhos, que fazem parte da nossa rede, da nossa comunidade para ter acesso a essas famílias e gerar relacionamento com eles. Então é uma comunidade no qual ela se autossustenta e a gente no paralelo vende serviços que faz com que essas famílias empresárias possam trabalhar melhor, seja seus herdeiros ou seja questões principalmente de governança dentro dessas famílias empresárias. A gente nesse ponto a gente atua como uma consultoria estratégica para essas famílias empresárias. Então são alguns pontos, mas antes de entrar nisso,
respondendo sua pergunta, como que é feito, como que é o critério de seleção? Isso. Muito bem. Esse é um ponto interessante. Basicamente hoje, para você fazer parte do Grupo Mauá, as famílias, você tem que pertencer a uma família empresária. Então acho que é legal esclarecer o que é uma família empresária antes de tudo para quem estiver assistindo a gente. Uma família empresária, ela geralmente tem mais de uma empresa familiar, são conceitos diferentes, empresa familiar e família empresária. A empresa familiar é um CNPJ que tem uma família no comando dessa empresa que detém mais de 50% das ações, e uma família empresária, ela vai olhar não somente a empresa familiar, ela vai olhar seus bens individuais, ela vai olhar toda a sua parte de sucessão, o seu patrimônio, se você tem dinheiro no Brasil, se você tem dinheiro fora, ela vai se preocupar mesmo com o legado da sua família. Ou seja, a empresa familiar, ela faz parte hoje de uma família empresária. Muitas famílias empresárias têm mais de uma empresa familiar. Sim. Claro. Então, o membro, o potencial candidato, ele, além de pertencer a uma família empresária de expressão, Ronaldo, ele também precisa ser indicado por um dos membros. E uma vez indicado, ele passa por um processo de seleção. Ele vai passar por algumas entrevistas para ver se faz sentido ele pertencer ao que a gente entende como os nossos valores, como a nossa cultura, aquilo que a gente acredita como o Grupo Mauá. E uma vez aprovado, ele acaba fazendo parte e ele tem uma frequência anual a ser cumprida. Frequência em relação aos eventos que a gente promove. E fala os eventos aí. Eu acompanho você naturalmente nas redes sociais. Eu vejo lá uns eventos muito interessantes seus, bem dinâmicos, com pessoas de peso da economia, da política e tal. Ajuda a gente aí, cita alguns nomes das pessoas que recentemente não, que de alguma maneira participaram dos eventos de vocês. Claro, muito legal. Então, o que a gente faz? A gente trabalha em 3 áreas, basicamente, dentro dos eventos. A gente trabalha muito com desenvolvimento humano, a gente trabalha muito com a questão de planejamento financeiro, planejamento familiar e a questão de atualidades, que é onde os eventos, onde a gente traz grandes nomes para falar com a nossa comunidade. Então, vamos lá. São 3 pontos. São 3 pontos. Eventos. Você falou, pode falar você. Então, vamos lá. Primeiro ponto, dentro de eventos, o que a gente faz dentro dos eventos? A gente traz nomes relevantes do cenário nacional. Vou citar alguns. Política. A gente fez uma rodada no ano prefeitura, eleições para prefeitura, foi... O ano passado. Ano passado ou retrasado? Ano passado. A gente fez uma rodada com todos os candidatos à prefeitura de São Paulo. Eu acompanhei alguns. E onde são feitos esses encontros? Sempre na casa de um dos associados, que faz questão de receber esses candidatos por questões pessoais. Muitas vezes eles querem manter uma intimidade, querem manter um relacionamento. Então a gente recebeu, por exemplo, 2 vezes o atual prefeito Ricardo Nunes, recebemos a Tabata Amaral. É interessante até falar o seguinte: somos um grupo apartidário, Ronaldo. Todo mundo tem suas preferências, você sabe muito bem quais são as minhas. Muito bem mesmo. Mas como um grupo a gente tem que ouvir todo mundo, claro, e tem que ser apartidário. Isso é fundamental. Plural, né? Recebemos uma candidata que inclusive é minha amiga pessoal, gosto muito dela, que é a Marina Helena, que foi candidata do Partido Novo, economista, trabalhou durante muitos anos com Paulo Guedes. Na época, ainda no quesito política, recebemos o atual governador, o Tarcísio, na época que ele era candidato ao governo do estado de São Paulo. No mundo empresarial, fugindo um pouquinho para o mundo empresarial, recebemos nomes de expressão, já como o próprio João Dória, Davi Pfeffer, da presidente e do conselho da Suzano. Recebemos economistas, peço perdão aí para quem eu esquecer, mas são 9 anos já de grupo, recebemos acho que nomes relevantes, nomes importantes, do mercado financeiro, André Esteves, do Banco BTG Pactual. Então acho que foram assim, são lições e oportunidades. O pessoal vai lá e faz um bate-papo com os herdeiros, fala sobre diversos assuntos,
faz uma colocação como está o cenário, o momento econômico, político, social, não importa aquela ocasião, isso faz com que os herdeiros consigam se, de alguma maneira, abrir, tomar conhecimento, se inteirar do que está acontecendo. E se prepararem melhor para serem bons acionistas. A grande questão que está por trás, Ronald, onde a gente atua, assim, qual a grande dor que a gente resolve, que eu vejo, é a seguinte: hoje 90% das empresas no Brasil, Ronaldo, são familiares. Eu ia te perguntar isso. Só que 10% chegam à terceira geração, que é a minha. Então, daí vem o famoso ditado: pai rico, eu ia falar isso, filho pobre, neto pobre. E por que isso? Isso tem muito, Nicolás. No mundo inteiro. Essa expressão, pai rico, filho nobre, neto pobre, tem no mundo inteiro em outros idiomas. Isso é muito engraçado. E o que acontece, Ronaldo, por curiosidade, é que 25% da taxa de mortalidade dessas empresas familiares é por falta de preparo dos herdeiros e dos sucessores. Aliás, falta de preparo, falta de vontade deles também, porque tudo veio meio fácil. O cara vai torrar na Europa, carrões, baladas, festas. Fala, quer saber de uma coisa? Esse dinheiro não vai acabar nunca. É o Jorge Guilherme. Jorge Guilherme é um caso excelente. O cara que virou case, filme. Torrou 100 milhões de dólares. Ele viveu até os 80, viveu até os 90. E não... Então nós temos outros como o dele. Eu até poderia falar, eu acho meio deselegante ficar falando, mas a gente acompanha aí nos jornais, nas notícias, enfim, famílias que os herdeiros torraram absolutamente tudo, de uma maneira desvairada. Eu não sei aí, você pode naturalmente colocar melhor do que o que você vive nesse mundo há muito tempo, se é a falta de preparo dos herdeiros, a falta de vontade dos herdeiros de se preparar. Perfeito. Porque ao mesmo tempo a gente vê famílias aí que estão com legado ao longo dos anos e estão tocando. As organizações Globo têm mais de 100 anos. Perfeito, muito bem lembrado. Roberto Marinho fez em 1960 e eles estão aí, fale bem ou fale mal. 65, se eu não me engano. Ele foi em 65, tem minha idade, um ano mais nova que eu. O Paulo Marinho, estão lá. Você tem muitos outros, o Grupo Suzano mesmo, você tem o Votorantim parece que tirou agora da questão, os herdeiros não estão mais na gestão. Perfeito. Mas estão de pé, um grupo fortíssimo. Só que assim, é interessante falar... Itaú, ótimo caso. Só que é interessante falar, Ronald, o seguinte, essas famílias empresárias, elas respondem hoje por 60% do PIB nacional e 70%, tudo isso, e 70% pelos empregos. Ou seja, as famílias empresárias, elas têm muito poder, elas têm muita influência social. Ainda mais na América Latina, a gente sabe o quanto você ter um sobrenome de peso te abre portas e te abre oportunidades. Especialmente isso no nosso país, no Brasil. Seja acesso político, seja acesso empresarial. Só que, respondendo a sua pergunta, o que eu acredito, tá, Ronaldo? Da primeira para a segunda geração, as famílias ainda estão muito próximas. Então, vou pegar até o caso do meu avô, que foi pioneiro em material de construção no Brasil. O meu pai... Pode falar o nome, Romano? Romano Center. Romano Center S.A. Então, meu avô, ele trouxe o conceito de showroom pro Brasil. Ele inovou, ele trouxe inovação. Teu avô era brasileiro? Meu avô é brasileiro, nascido em Mineiros do Tietê, chegou com 14 anos em São Paulo, fez de tudo que você possa imaginar e com muita vontade, com muita perseverança, realmente construiu e deixou um legado muito importante para a minha geração. E meu avô, ele sempre foi categórico no sentido de que realmente não basta apenas o trabalho, o suor, o esforço. Você tem que estar atento a todo o ambiente que está acontecendo no seu entorno. E durante o Plano Collor, com tudo o que aconteceu, e aliado a questões familiares, foi um momento que meu avô preferiu sair da empresa, vender a marca dele, mas graças a Deus, inteligentemente, ele manteve os terrenos, que foi passado isso para as próximas gerações. Mas o meu pai com os meus tios, eles tiveram, desde criança, junto com meu avô, nas lojas, trabalhando. Meu pai morava no andar de cima, enquanto a loja lá na Vila dos Remédios era no andar de baixo, antes da gente comprar aqui no Morumbi. Então, acho que da primeira para a segunda geração é muito próxima. A terceira geração, que já são os netos, já começa a ficar mais distante, geralmente, da primeira geração. Pelo tempo,
quantidade. Geralmente a família enriquece. A terceira geração, apesar de ter um preparo mais suficiente por ter estudado em escolas melhores, ter estudado no exterior, ela não tem a conexão necessária com o fundador. Com a realidade do negócio, aquela coisa da criação de tudo, aquela coisa raiz. Criação, de ter passado falta, de ter vivenciado, eu acho que os desafios, as dores. Sem dúvida. Então, eu acho que assim, você perde, é verdade, perde um pouco nem um pouco, acho que perde muito ali do ímpeto, da fome. Conexão, né? Da conexão, e ao mesmo tempo... muito pelo mundo que a gente vive hoje, eu acho que é uma geração, as gerações que estão vindo, se elas não tiverem focadas, alinhadas com o propósito da família, entender que assim, como família, aonde a gente quer chegar, aonde a gente quer estar, como zelar pelo meu patrimônio, vai acabar... de certa forma, dilapidando com distrações do dia a dia, e enfim, eu acho que usufruindo aquilo que foi conquistado. Daí essa alta taxa de mortalidade, ou tomando decisões equivocadas, Ronaldo. Por isso que durante esses eventos, esses encontros que a gente traz, grandes palestrantes, grandes empresários, acaba sendo fundamental para botar, acho que todo mundo no chão, dar uma injeção de ânimo, entender que eles podem sim ser preparados, não para serem executivos, se assim não desejarem, mas para serem bons acionistas. E como acionistas, zelar pelo patrimônio e pela perpetuidade do legado da família. Então, eu vejo nos Estados Unidos e na Europa, a questão geracional, a questão de herdeiros e tal, ela é muito acentuada. Teve o Walmart. Perfeito, eu ia citar agora. A empresa L'Oréal na Europa. Então, aqui no Brasil, acho que ainda é um negócio meio tratado de uma maneira meio assim, é o que você falou. Vem bem, de repente, de uma hora para outra, quebra, e não é possível que ninguém tenha percebido isso ao longo do caminho e tentado buscar uma alternativa. O que você, com a sua experiência, sente, falando do Brasil, tá? Eu sinto, a gente lê, né, naturalmente. O que você acha que no Brasil falta para os herdeiros? O que falta? Gana, competência, afinidade com o negócio, determinação, amor pelo negócio, respeito a tudo o legado que foi construído, que tudo isso é uma série de fatores, mas uma conjuntura toda, né? Tem aquele cara que fala, pô, meu avô, meu pai, eu vou levar isso daqui, que eu tenha de rasgar tudo aqui. E já tem aquele, não é meu negócio, eu sempre sonhei em viajar, esquiar, curtir, ter uma balsa, um helicóptero, uma lancha, vai torrar o dinheiro com o meu... não é o que eu gostava, eu sempre sonhei ser cantor e meu pai é dono de um banco. Onde você acha que pega essa questão de consolidar? Perfeito. Tudo isso que você falou, mas eu vou trazer um ponto novo. É algo chamado governança familiar. O que é isso? Dentro dessas grandes famílias, um dos segredos que elas têm é estabelecer uma boa governança. A governança nada mais é do que um plano, uma diretriz, um tratado entre a família, onde você vai instituir o seu conselho de família, você vai estabelecer qual dos membros pode trabalhar na empresa familiar, quem não pode, você vai estabelecer os limites dos cônjuges, até que ponto os cônjuges podem influenciar nas tomadas de decisão. Você vai estabelecer também juridicamente questões como planejamento sucessório, você vai entender sobre planejamento patrimonial, você vai entender se você faz doação em vida, se não faz, quais são as regras de um bom casamento, para que não haja contaminação numa eventual sucessão, morte, ou numa eventual separação, não haja contaminação do patrimônio com seu cônjuge. Então, acho que são questões, primeiro, que você tem que entender dentro da sua família, dentro da estrutura jurídica que você tem, como se blindar, primeiro, patrimonialmente,
Segundo, como que você coloca toda a família na mesma direção, porque famílias muito grandes têm conflitos Isso que eu ia te internos. falar, essa questão do conflito interno da briga é impressionante. Porque você envolveu o dinheiro, mesmo nas famílias mais humildes, quando uma pessoa falece, você vai pegar, o cara tem uma Brasília, uma venda, um armazenzinho ali, um terreninho em Piraca, dá briga. Eu imagino quando o negócio é nesse volume que nós estamos falando, essas famílias, e são vários herdeiros, né? 10, 15. Para você administrar isso deve ser muito complicado. A questão de briga mesmo. Você vê a família. Fica a gente sem se falar. A gente está cansado de ver exemplos aí de herdeiros que não se falam. Eu tenho alguns exemplos aqui, eu não sei se é ético falar, não vou falar não, que a gente lê muito por aí de famílias que não se falam, não se olham. Na verdade, isso tem muito também, né? Tem muito. E o que, assim, isso eu acho que é algo muito comum. O pior, não é? Porque no final das contas são pessoas, é um relacionamento humano. Eu acho que o grande desafio é ter sangue frio, deixar a empresa de lado, querer trabalhar o melhor para a empresa e você entender que o seu sócio, a sua sócia, aquele ambiente de família... não seja contaminado, né? Não seja contaminado. Eu acho que esse é o grande desafio. Porque... Esse é o papel do Grupo Maior? Vocês entram nesse nível de detalhes ou não? Como que a gente entra nesse nível de detalhes? Quando a gente trabalha muito nessa questão de desenvolvimento humano, a gente atua em 3 pilares: o pilar do indivíduo, o pilar da família e o pilar do mercado. Então, o pilar do indivíduo e da família, a gente olha muito isso, soft skills, como você desenvolver inteligência emocional, gestão emocional para você lidar com o conflito com seu pai, principalmente, com a sua mãe. Questão de herança é algo que se discute muito. Então, exemplos pequenos do dia a dia, como por exemplo, a gente pode citar um filho que recebeu de um pai um curso no exterior, enquanto o seu irmão não teve a mesma oportunidade, ou um filho que recebeu também um apartamento nos Jardins, e o outro filho que recebeu um apartamento, talvez em um bairro não tão nobre quanto esse. Isso tem muito, né? Conflitos dentro da empresa. Uma colocação na empresa, um cargo dentro da empresa. Porque como que você seleciona qual dos 2 filhos que estão dentro da sua empresa vai ser CEO? Como que você administra o ego entre eles? Como você cria respeito também entre os seus funcionários? É uma missão difícil. É uma missão muito complicada. E me fala uma coisa, Nicolás, a gente vê que existem hoje empresas, escritórios de advocacia, de consultoria, enfim, que são especializados nesse tipo de você vê que eles dão uma assessoria em tudo isso que você muito bem colocou agora, você colocou todas as vertentes aí, que é a questão sucessória, patrimonial, financeira, enfim, tudo. Hoje nós temos escritórios que só cuida dessa questão É impressionante, né? Cuida do patrimônio, são os private banks, ou seja, antigamente não, era na faca mesmo, né? Exato. Agora, como é que isso realmente é um mercado que está bem, dá conforto para as famílias, né? Perfeito. Tem uma família até que eu gostaria, tenho autorização, não tem nenhum problema, gostaria de citar, eu acho muito legal até para a gente trazer aqui para a mesa, que é o filho do Rolim Amaro, do comandante Rolim Amaro, da TAM, ele está com a gente. Ele é o Marcos, ele é apaixonado por aviação. A família, quando ela vendeu a TAM para a LAN, a chilena LAN, o núcleo familiar dele vendeu as ações antecipadamente. A outra parte da família, se eu não me engano, continuou ainda com ações da TAM, mas o ponto é que ele quis perpetuar o legado do pai dele, como comandante Rolim Amaro, fundadora, eu acho que de uma das maiores companhias aéreas do país. E o que ele fez para isso? Ele começou a adotar algumas ações para que o público reconhecesse e conhecesse mais da história do pai. Então ele criou um museu em Itu, no qual eu recomendo todos irem, chamado Museu Fama, em que além de você se deparar com obras de artistas contemporâneos, você tem todo o legado do pai exposto,
e ele fechou recentemente um acordo com a FAB para expor no Campo de Marte que legal. um museu onde vai ser, eu acho que vai ser lançado nos próximos 2-3 anos, que todo o espólio da TAM vai ser apresentado nesse museu. Isso que é legal, tem total aderência à paixão do filho pela obra do pai. Pela obra do pai. Então, uma forma. Não é sempre que acontece isso, não. Foi uma forma de perpetuar o legado, embora a empresa não exista mais, porque nesse caso não foi questão de conflito familiar, foi uma venda. Uma fusão, né? Foi uma fusão, venda. Enfim, uma venda, uma fusão para a LAN, que se tornou a Latam, a atual Latam. Pô, legal, Brunão, Nicolas, vamos agora conhecer um pouco o Nicolas. Eu vou fazer umas perguntas, você vai... Legal. Olha, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, impressionante, viu? Bacana. Muito legal mesmo, nós estamos realmente precisando aqui de lideranças jovens que tenha uma penetração política, econômica, socioeconômica, que o país carece disso, né? Não podemos ficar aí... E quanto mais pessoal que está chegando estiver preparado, melhor para suas empresas, melhor para a economia, melhor para os colaboradores, e, ou seja, tudo está diretamente ligado, porque ninguém quer ver uma empresa perecer, ninguém quer ver um grupo fechar, enfim, por conta de gestão. Tivemos aí no passado Matarazzo, diversas outras, a gente fica aqui elencando, não acaba mais, que foram potências de acabar se tornando o que se tornaram. Os próprios Guine, que você citou. Guine, Matarazzo, Guine, quem ia dizer que o Matarazzo ia virar o que virou? Inacreditável. É impressionante. Então, muitos outros, mas eu queria saber de você, me fala aí, qual é o teu hobby hoje? É o tênis? Ó, pessoal, grande tenista, viu? Joga muito, saca muito, grande tenista. Agora tá indo pro beach tênis. Hobby aí, ô Brunão. Legal, boa, Ronaldo. Nicolas. Legal, pode chamar de Bruno, não tem problema. Eu não vou conseguir chamar de Nicolas, cara, desculpa. Meu hobby é jogar tênis com você aos finais de semana e leitura. Leitura eu acho fundamental. Legal, você tem lido. O que você tem lido ultimamente? Leitura, eu leio bastante sobre esse tema de empresas familiares. Legal. Então tem diversos atores nesse sentido. E um livro que eu recomendo para todos, que eu acho muito bacana, que está em qualquer livraria, é o livro da história do banco, do BTG Pactual, a história do André Esteves. Entender como ele saiu de um simples estagiário, de uma pequena corretora, para o maior banco hoje da América Latina. É algo impressionante. O cara é fera. Então o teu hobby hoje é o tênis? Tênis e leitura. Pô, que legal. E me fala uma coisa... Então o também. Tênis. Parecido. Música, cinema, eu gosto de ler. Eu tô lendo agora, tô penando, viu? A Divina Comédia do Dante. Uau. Meu Deus, é difícil de ler. Para entender aquilo lá não é fácil. Que legal, que bacana. Mas eu tô penando, tô sofrendo, mas enfim, vambora. E me fala uma coisa, um lugar, você conhece, eu sei que você viaja bastante, um lugar do mundo que você curte para morar. Por coincidência, acabei de receber uma mensagem de uma pessoa de Portugal, acabou de zapear aqui. E uma coisa que a gente faz, até voltando dentro do Grupo Mauá, a gente promove muitos encontros e viagens com famílias empresárias de outros países para ter esse intercâmbio. Que legal. Então faremos em outubro a Portugal, visitaremos famílias empresárias de Portugal, que tem vinhedos, que tem indústrias. Então Portugal acho que é um lugar pelo clima, pelo idioma, que eu realmente moraria. E aqui no Brasil? No Brasil, São Paulo. São Paulo é um terço da economia nacional. Eu não consigo gostar de São Paulo. É uma briga nas nossas resenhas, cara. Como alguém pode gostar de São Paulo? Juro por Deus, não é legal. Não, você sabe disso, eu não gosto de São Paulo. Vou te entregar, Ronaldo. O Ronaldo, ele é apaixonado por arranha-céus. Detesto. Tenho medo de altura que você não faz ideia. E a culinária? Culinária italiana. É mesmo? E a sua? A minha é tudo, né, meu? Meu tamanho. Inglesa, americana, australiana, grega, árabe, que eu sou apaixonado, comida árabe, grega, fantástico. A comida lá italiana, portuguesa, espanhola, não tem comigo. Você sabe disso. Fantástico. Pastel da feira, bom demais. Né? Maravilhoso, a maior invenção da história da humanidade. E me fala uma coisa. Parece o Jô Soares, hein? É o ping-pong. Não é ping-pong. Pode conhecer um pouco, que você faz um trabalho tão legal. Uma empresa nacional que você admira. Sem sombra de dúvida, sem pensar duas vezes, primeira que vem assim na cabeça, Suzano. Eu admiro o Davi, que eu considero inclusive meu amigo pessoal, companheiro também de beach tênis.
e pela sustentabilidade da empresa. Muito preocupados com isso. Muito né? preocupados com a E no sustentabilidade. mundo, a nível mundial, uma empresa que você fala, olha, eles daí contribuíram para um mundo melhor. Olha, legal. Essa empresa, apesar de polêmico, fala, pô, esse cara, essa empresa realmente contribuíram para a humanidade. Tesla. Tesla? Eu sei que não é tão óbvio falar. O maluco. E vou falar Tesla. É legal. Né? É óbvio falar Apple, é óbvio falar Microsoft, Google, enfim, Tesla porque... Não, à vontade. Não, Tesla porque eu acredito que o Elon Musk, enfim, todas as empresas, eu acho, do ecossistema do Elon Musk são realmente inovadoras e a Tesla... que legal. E a Tesla está revolucionando realmente o mercado de veículos elétricos e em pouco tempo a gente não vai mais ter motor a combustão, sequer um ser humano dirigindo um carro. Vamos ver. Eu acho que nós vamos estar aqui aí é com o Marco Aurélio a questão de inteligência artificial. E me fala, o Marco Aurélio é o nosso, que veio aqui de uma entrevista muito legal também, que é o diretor comercial da Acer. E me fala uma coisa, o empresário a nível mundial. Você falou da Tesla e falou do Elon Musk. Do Elon Musk, eu acho que é um grande empresário que eu mais admiro. Eu falo para todo mundo, se eu tivesse 5 minutos para conversar com alguém ou sentar ao lado de um voo, como a gente brinca lá no nosso grupo, seria o Elon Musk. Eu acho esse cara fora de série, ele é uma... Li o livro dele também, que realmente é muito bacana. Tirando esse capítulo que ele se juntou agora com Trump, recentemente, ele como empresário falando... Ele é visionário, né? Como empresário, visionário, é impressionante o que político nacional. Um político nacional. Você gosta? Boa pergunta, um que eu admire, Tarcísio. Qual é o Tarcísio? Tarcísio. Mas ele é uma liderança nova, né? Tá aparecendo agora. Mais atual ou do passado? Não, fica à vontade. Vivo, morto. Tarcísio, já tive várias vezes com ele, troco mensagem com ele aqui no WhatsApp. O Tarcísio, eu acho que ele é um cara que tem os valores da direita, que é o que a gente precisa. Os valores que o Nicolas Ferreira defende, os valores que o Jair Bolsonaro defende, só que ao mesmo tempo ele tem um equilíbrio. Ele não é tão radical. Não é radical. Então, economicamente, estamos vendo aí realmente resultado. É um realizador, né? Ele é um E o seu, qual seria o seu? Nacional? Eu acho a política nacional totalmente falida, mas eu não tenho ninguém na política nacional. Do passado? Juscelino? Talvez. Juscelino, não acho ninguém que preste na política nacional. Bando de enganadores, a minha opinião. Não tem ninguém, nenhuma liderança. Hoje em dia acho que o Tarcísio, o Dória foi uma grande decepção. Não tem, Aécio Neves nem se fala. A esquerda toda. Getúlio Vargas. Um ditador, né? Vai ser um nome influente, um nome importante para o nosso ditador. País. E na política internacional? Política internacional, para mim, pode ser do passado. Não tem nenhum problema, Margaret Thatcher. Para mim também. Ele e o Churchill, né? E o Churchill, perfeito. Então, dois assim, tá vendo? Você pega esses dois e compara com o que nós tivemos aqui, chega a ser... Você passa a vontade de chorar. Mas do passado, o Tancredo, eu gostava do Tancredo, que ele era mineiro, ele era bem equilibrado. Mas é engraçado, né, Ronaldo, como falta referências. Não tem, o Brasil não tem na política. É impressionante. Nenhuma. Nós estamos já redemocratizados há quase 40 anos. Pareceu nada de minimamente útil. Eu não vou ficar criticando ninguém aqui, mas o fato de eu não achar ninguém interessante já demonstra que tivemos vários populistas, caudilhos, Leonel Brizola, meu Deus do céu. Eu não sem comentário. Aécio, né, que era uma esperança. Enfim, olha, eu estou tentando aqui, buscando e não consigo. O José Serra talvez tenha sido um cara legal. Pode ter sido. Mas se perdeu na vaidade, talvez. O Alckmin, uma decepção completa. Assim, votei nele, não votaria nele nem para... Não tem, cara. Perfeito. Não tem. Eu não consigo enxergar ninguém. Talvez o Tancredo, Ulisses Guimarães, se bem que eu acho que ele fez uma Constituição muito frouxa. Na volúpia de fazer aquela Constituição, acabou deixando muito, coitado, ficou lá com aquela, sofreu pela Constituição que não é a ideal, todo mundo sabe disso, tanto quer reformar, mas isso aí. Pessoal, Brunão. Muito obrigado, Ronaldo, espetacular. Caiu o microfone. Olha, pessoal, estive aqui com o Nicolas Bruno Romano, agora acertei. Um empresário, um jovem empresário que nós precisamos desse país, empreendedor,
que acredita no Brasil, acredita na causa. Tem um trabalho muito legal com o Grupo Mauá aí, na orientação, né, das grandes famílias empresárias, vamos chamar assim, orientando, na busca de um Brasil melhor, que é o que todos nós queremos, né? Nicolas Romano nos deu aqui a oportunidade de gravar, mas sobretudo aqui nas dependências do World Trade Center, na Berrine. Quero mais uma vez agradecer a participação de todos vocês. E vamos aguardar o próximo episódio, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe e vamos nos falando. Beijão, tchau, tchau.